Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 22ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nossa saudação e nossa gratidão por sua audiência e por sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias e informações da vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai acompanhar como foi o encontro, a jornada da catequese da Diocese de Caxias do Sul. Vai acompanhar também como foi o encontro de Dom José Gislon com os diretores das escolas católicas. Vai acompanhar o início da articulação para a 9ª Jornada Mundial do Pobre, aqui na Diocese de Caxias do Sul, e também o encontro de lideranças da região pastoral de Bento Gonçalves. E, é claro, o programa Razões da Fé, que nesta semana aborda um tema muito específico. Melhor, 2 temas. Pode um católico ser espírita? E pode ser maçom? Com o padre Eleandro Teles, ele nos ajuda, então, a compreender. No fim do mês de agosto, aqui em Caxias do Sul, aconteceu, então, o encontro de Dom José Gislon e da coordenação da Comissão para Educação e Cultura com os diretores das escolas católicas. E nós trazemos para você. Num encontro marcado por palavras de esperança e reflexão, o bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon, se reuniu com diretores e coordenadores das escolas católicas para discutir os desafios e a missão da educação confessional no cenário atual. O encontro, no dia 28 de agosto, foi realizado no Colégio São José como uma iniciativa conjunta da Comissão para a Cultura e Educação da Diocese e da Associação Nacional de Educação Católica, a ANEC, de Caxias do Sul. Além de Dom José, também esteve presente o coordenador da Comissão Diocesana para a Educação e Cultura, Marco Antônio Gonçalves. Dom José Gislon, que também atua como referencial da CNBB Regional Sul 3 para a Educação e Cultura, destacou a importância das instituições de ensino manterem vivos os carismas de suas congregações fundadoras, adaptando-os à realidade atual. Ele ressaltou que muitos desses carismas surgiram como respostas a profundos desafios sociais, como a pobreza e o abandono, e que as escolas de hoje devem continuar a ser um farol de esperança e transformação. A mensagem central do encontro foi de otimismo e perseverança. O bispo concluiu a reflexão, reforçando a necessidade de as escolas católicas cultivarem a sua identidade em profunda comunhão com a Igreja Diocesana, garantindo que os valores do Evangelho e da doutrina da Igreja sejam os pilares da missão educativa. No dia 31 de agosto, no Vicariato de Nova Prata, na paróquia de Nova Prata, aconteceu a Jornada Diocesana da Catequese com mais de 900 pessoas. E nós trazemos para você uma matéria especial. O Domingo de Sol, 31 de agosto, levou mais de 900 catequistas das 7 regiões de pastoral da Diocese de Caxias do Sul até a paróquia São João Batista e Nossa Senhora Aparecida em Nova Prata. Com o tema Catequista, Testemunha da Fé, o dia dedicado à vocação de quem transmite a fé foi marcado pela Jornada Diocesana da Catequese, evento que reuniu formação, integração, oração e celebração. A atividade iniciou com um café da manhã para recepcionar os grupos que partiram cedinho de várias partes da diocese. Logo depois, o bispo diocesano, Dom José Gislon, deu a palavra que marcou a abertura da jornada, recordando a alegria de ver cada rosto, que mesmo com os desafios do dia a dia, mantém o sorriso e o brilho no olhar por conduzir novos jovens a Jesus por meio da catequese. Penso que nós todos estamos vivendo esse tempo do ano jubilar na nossa igreja como um tempo da graça de Deus, onde fomos também provados pela perda do Papa Francisco, mas também tivemos a eleição do Papa Leão, né? E vemos toda essa movimentação na igreja, onde centenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas se colocam em peregrinação, fazendo a caminhada, vivendo esse tempo de graça, digamos, na vida de cada batizado, de cada batizada. E como diocese, poder celebrar nesse dia de hoje, último domingo do mês de agosto, o Dia Nacional do Catequista, reunindo essas 900 catequistas que aqui estão para celebrar também o jubileu do ano santo de 2025, Jubileu da Esperança, é uma graça de Deus. Tendo presente as distâncias, tendo presente também todas as dificuldades de poder chegar até aqui, a resposta foi muito positiva.
É um dia de graça, de convivência, de formação, de espiritualidade, onde, como parte do povo de Deus a caminho, nos encontramos para valorizar toda a realidade da caminhada da catequese, os catequistas e as catequistas. Porque sem catequese não tem continuidade na comunidade de fé. Sem catequese não tem a formação dos novos discípulos e discípulas do Senhor Jesus nesse terceiro milênio. Por isso é uma graça, é um dom termos catequistas, disponibilidade também dos jovens e casais que se dispõem a fazer uma caminhada na catequese e também toda essa realidade de ver o empenho das pessoas que se envolvem na catequese, como catequistas, servindo a Igreja, povo de Deus. Por tudo isso, rendemos graças a Deus. Que esse ano jubilar também marque a nossa caminhada de fé, marque as nossas comunidades, esse nosso povo de Deus a caminho da casa do Pai, vivendo a dimensão da vida também como peregrinos da fé e da vida como peregrinos de esperança. Esse sentimento de ação de graças permeou o encontro e esteve no rosto e nas palavras de muitas catequistas. A coordenadora da catequese da paróquia São Leonardo Murialdo de Caxias do Sul, Ângela Almeida, resumiu a beleza do encontro. É um sentimento abençoado de pertencimento, de fazer parte de uma comunidade católica que busca o Senhor, que busca Deus, mas que principalmente está no caminho da evangelização com as nossas crianças. Estou muito orgulhosa de estar aqui. A oração, com a leitura orante da Palavra de Deus, ajudou a fazer o caminho de reconhecimento do ressuscitado ao partir o pão com os discípulos de Emaús. Perguntada se uma jornada como essa inspira e renova a caminhada, a catequista Neuza Esprícigo, da Paróquia Santos Apóstolos, também de Caxias do Sul, expressou: sentimento de alegria, de agradecimento, muito feliz por fazer parte de uma comunidade, participar da catequese e anunciar a palavra de Deus, anunciar esse nosso Deus que é muito bom, maravilhoso, que é muito grande para as nossas crianças. A missão se fortalece? Fortalece e muito. Quanto mais a gente anuncia, mais a gente sente o desejo de anunciar. Logo depois, o catequista e membro da Comissão de Iniciação à Vida Cristã do Regional Sul 3 da CNBB, Marcelo Mito, iniciou a sua assessoria. Ele perpassou pelos principais documentos que tratam sobre a catequese em âmbito universal e também nacional e lembrou do carinho dos papas a esse tema, sobretudo do olhar do Papa Francisco para a transmissão da fé. Uma grande alegria sair de Porto Alegre e vir para a Diocese de Caxias do Sul, aqui na cidade de Nova Prata. Já estou quase sem voz, mas foi um dia muito abençoado de estar aqui com tantos catequistas. Demonstra a alegria de uma igreja vibrante, uma igreja que está em constante estado de saída, uma igreja missionária, e catequistas muito animados, catequistas que querem viver a experiência da iniciação à vida cristã, que essa jornada de iniciação à vida cristã aqui na Diocese de Caxias do Sul seja a primeira de muitas e de um bonito processo de iniciação à vida cristã para toda a vida pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Bom, passando pelos últimos documentos da igreja, o diretório para catequese, o documento 107 da CNBB, a Evangelii Gaudium do Papa Francisco, as últimas falas do Papa Francisco sobre o catequista, o ser catequista e também a missão de evangelização que cada um de nós traz a partir do seu batismo. Então, esse foi uma fala durante este dia que eu pude compartilhar com os catequistas a minha experiência e passar a minha experiência para cada um. E eu também fui enriquecido porque aprendi muito com a vivência dos catequistas
aqui nessa realidade local. O final da manhã foi marcado pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Com velas acesas nas mãos, as catequistas rezaram por meio de refrões e cânticos. A oração diante do Senhor na Eucaristia abraçou as paróquias, comunidades, famílias das catequistas e catequizandos. Esse momento foi conduzido pelo coordenador de pastoral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira, e pelo vigário episcopal do Vicariato de Nova Prata, Padre Mauri Francescato. Depois do almoço, na parte da tarde, Marcelo fez mais um momento de partilha, recordando alguns livros de cabeceira para a missão das catequistas. Além disso, fez questão de recordar a missão batismal de cada cristão, ser discípulo missionário de Jesus Cristo e anunciá-lo com a vida. Alguns catequizandos de Nova Prata realizaram uma apresentação, concluindo este período de formação e partilha. O vigário episcopal e pároco local, Padre Mauri Francescato, agradeceu à diocese pela escolha da sede e também pela presença de cada catequista. Do salão paroquial, as catequistas saíram em peregrinação até a Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida, local de peregrinação do Ano Santo para o Vicariato de Nova Prata. A missa em ação de graças pela jornada da catequese foi presidida por Dom José e concelebrada por diversos padres. Em mais de uma ocasião durante a celebração, o bispo agradeceu às catequistas por sua missão e trabalho. Com um farto sorriso, a coordenadora da Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Caxias do Sul, Margarete Menegatti, avaliou a atividade. Foi uma alegria muito grande e compensou essa correria, compensou porque as pessoas fizeram a experiência com Deus, formação, a celebração no final. Então nós precisamos realmente fazer com que os nossos catequistas sejam mais próximos de Jesus e que com isso eles consigam ter ânimo para os desafios e as dificuldades que nós temos hoje na nossa catequese. Hoje, o dia do catequista foi um dia muito especial. Foi uma experiência muito válida e acredito que nós teremos mais jornadas durante os próximos anos, porque todos e todas gostaram imensamente e solicitaram que nós pudéssemos fazer muito mais para que elas possam ter ânimo, para que elas possam ter coragem e para que elas possam avançar na evangelização de suas famílias e dos seus catequizandos. No dia anterior à jornada da catequese, no dia 30 de agosto, em Bento Gonçalves aconteceu, na comunidade da Garibaldina, aconteceu o encontro das lideranças da região pastoral de Bento. Confira. A região pastoral de Bento Gonçalves realizou no sábado 30 de agosto o encontro de lideranças que reuniu mais de 400 pessoas de comunidades das 8 paróquias dos municípios de Bento Gonçalves, Santa Teresa, o distrito de Santa Bárbara em São Valentim do Sul, Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira. A atividade aconteceu na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, na Gruta da Garibaldina, e iniciou ainda pela manhã com a acolhida. No período da tarde, o professor Adroaldo Lamaison aprofundou a temática dos discípulos missionários do Senhor na atualidade. Ao final do dia, o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, presidiu a celebração da Eucaristia. O vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira, também acompanhou a atividade. O encontro de lideranças da região pastoral de Bento contou com a presença de todos os padres que atuam nas 8 paróquias, além de religiosos, religiosas e leigos. A atividade foi preparada pela equipe de coordenação da região. Esta foi a retomada desses encontros para a animação dos leigos e leigas após a pandemia. A última edição havia sido realizada em 2019 na comunidade Santa Catarina do bairro Licor Sul, em Bento Gonçalves. No início agora do mês de setembro, no dia 2, a coordenação executiva da Caritas Diocesana iniciou a articulação para a 9ª Jornada Mundial do Pobre aqui na nossa diocese. Confira. Na noite da terça-feira, 2 de setembro, a secretária executiva da Caritas da Diocese de Caxias do Sul, Loiva Menezes, se reuniu com representantes de serviços e pastorais da caridade das paróquias para iniciar a articulação para o 9º Dia Mundial dos Pobres. Chamada aqui na Diocese de Caxias do Sul de Semana da Solidariedade, a iniciativa está programada para acontecer entre os dias 8 e 16 de novembro. São pensadas ações de visibilização das realidades de
de pobreza, além de propiciar um atendimento melhor às famílias em situação de vulnerabilidade social. Proposta pelo Papa Francisco em 2017, a data chega à 9ª edição e é celebrada no terceiro domingo do mês de novembro. Para este ano, o Papa Leão XIV traz a temática Tu és minha esperança, do Salmo 71, em sintonia com o Jubileu dos Peregrinos da Esperança. Na mensagem escrita para esta celebração, o pontífice escreve: os pobres não são objetos da nossa pastoral, mas sujeitos criativos que nos estimulam a encontrar sempre novas formas de viver o Evangelho hoje. A Caritas da Diocese de Caxias do Sul irá lançar a programação da Semana da Solidariedade nos próximos dias. A intenção é sensibilizar a comunidade para, como diz o Papa Leão, encontrar novas formas de viver o Evangelho no cuidado com os irmãos mais necessitados. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 22ª semana do Tempo Comum. Fique com a gente até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, desta 22ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado pela audiência e pela companhia. E nós vamos dedicar este segundo bloco ao Padre Eleandro Teles, que participou do nosso Razões da Fé desta semana, na Rádio Miriam Caravaggio, e nós trazemos aqui um fragmento do programa para você. Lembrando que você pode acompanhar a produção completa na íntegra no nosso YouTube, @Diocese de Caxias. E abordamos 2 temas. Pode um católico ser espírita? E maçom? Pode? Nós vamos acompanhando então nesse nosso programa com o Padre Eleandro Teles. Quem frequenta o espiritismo, frequenta as sessões espíritas e outros momentos dentro do espiritismo, está escolhendo um caminho de fé contrário à fé católica. Isso significa que a pessoa está se afastando, negando a própria fé católica, está abandonando a Igreja Católica. É um caminho de distanciamento e de abandono ou de negação da fé cristã católica. O senhor falava há pouco sobre o sinal da morte e ressurreição de Jesus, que para nós é o nosso sinal de salvação, né? O que nós cremos. E muitos espíritas se declaram cristãos e falam e reverenciam Jesus. Mas qual a diferença fundamental entre o Jesus que nós professamos e o Jesus que os espíritas compreendem? Eu diria que quem faz confusão entre espiritismo e cristianismo ou catolicismo, quem faz essa mistura das duas doutrinas não tem um conhecimento profundo e correto nem do espiritismo e nem do cristianismo ou da Igreja Católica. Eu conheço muitos espíritas, tenho muitos amigos espíritas, e nos damos muito bem. Conheço espíritas com quem converso, com quem tenho diálogos profundos, que são espíritas
conhecedores do Espiritismo. Então, um espírita que conhece a doutrina espírita não faz esse tipo de confusão com o catolicismo. E quem é católico, que realmente conhece a doutrina católica, o cristianismo, também não vai frequentar o espiritismo, não vai fazer essa mistura, essa confusão, porque sabe muito bem a diferença fundamental entre as duas doutrinas. E daria para resumir tudo, como você falou, Felipe, na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, qual é o principal problema ou a principal diferença entre espiritismo e cristianismo? É a reencarnação? Também. É a lei do karma, como nós falamos? Também. Mas a principal diferença é sobre quem é Jesus Cristo, a visão, a compreensão que nós temos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo na doutrina espírita e quem é Jesus Cristo na doutrina cristã católica. Não é a mesma coisa, não é a mesma visão, não é a mesma pessoa. Para os espíritas, Jesus é simplesmente um espírito humano, de um ser humano, que evoluiu através de inúmeras reencarnações. Ele evoluiu, chegou a um ponto ideal da evolução espiritual e nos ensina, nos dá ensinamentos morais. Para o cristianismo é totalmente diferente. Jesus Cristo não é apenas um ser humano, mas ele é o próprio Deus que se fez homem, portanto ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então ele é divino, ele é o Filho eterno do Pai eterno. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele é Deus igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Nós cremos na Santíssima Trindade, coisa que os espíritas não acreditam. Na Santíssima Trindade temos aqui mais uma diferença de doutrina. Então para nós Jesus é Deus que se fez homem e veio ao mundo para nos salvar, para nos manifestar essa misericórdia de Deus que nos salva dos nossos pecados, e ele faz isto, ele realiza esta salvação da humanidade justamente através da sua paixão, morte e ressurreição, que é a Páscoa para nós cristãos. Eu aproveito e faço uma última pergunta para podermos, ao mesmo tempo, unir aquele primeiro tema que falamos lá no primeiro e até a metade do segundo bloco, e agora a questão da maçonaria também. O padre Leandro, ele respondeu já em diversos pontos do programa, ele respondeu, mas agora ele vai fazer um pequeno resumo de tudo. Um católico em sã consciência e fidelidade à sua doutrina pode ser espírita ou pode ser maçom? Não pode, porque ao frequentar o espiritismo ou a maçonaria, este católico está entrando em contradição, numa postura de incoerência com a fé da Igreja Católica, com a doutrina da Igreja, aquilo que nós cremos e professamos na nossa fé. Então significa um distanciamento, significa um abandono e uma negação da doutrina católica. Eu só gostaria de frisar que nós partimos sempre da liberdade religiosa. A Igreja Católica, isso é um princípio também da doutrina católica, a liberdade religiosa. Todos são livres para crer no que quiserem. Mas nós não podemos criar uma confusão misturando as doutrinas religiosas. Isso não. Porque aí nós estamos criando uma outra religião, que não é nem o espiritismo, nem o catolicismo e nem a maçonaria. Quando eu misturo tudo isto e acho que tudo é a mesma coisa, aí é que está o problema. Porque aí eu não estou sendo nem espírita de verdade, nem católico de verdade e nem maçom de verdade. Não vale aquela máxima que muita gente diz que Deus é um só, né, nessas questões. Exatamente. Para nós católicos, Deus,
ele é um só, sim, porque ele é o único que existe. Mas nós temos diferenças na visão, na compreensão desse Deus. Eu, como católico, não acredito no mesmo Deus que um muçulmano acredita, né? Senão eu seria muçulmano. Então as religiões existem justamente porque existem diferenças a respeito da sua visão sobre Deus. E assim vamos concluindo mais um ponto de encontro, agradecendo a você pela audiência e pela sua companhia. Obrigado, até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.